Olá, paz. Vamos lá. 24º dia, 24º capítulo. Nós estamos lendo o livro Uma Vida com Propósito e estamos nessa semana dentro do terceiro propósito, né? A gente está falando sobre nos desenvolvermos para sermos a semelhança de Cristo. E é isso que a gente tem visto nesse terceiro propósito, né? Tem sido maravilhoso esse tempo, o crescimento que Deus tem nos proporcionado é algo excelente da parte dele e a gente vai avançando, graças a Deus. Temos aprendido nesse terceiro propósito, né? Você já sabe que o livro ele é dividido em blocos, né? Então nós estamos no terceiro bloco, no terceiro propósito e estamos falando sobre sermos moldados à semelhança de Cristo, né? Só para a gente relembrar, o primeiro bloco, o primeiro propósito que a gente falou foi falando sobre o que nós estamos fazendo aqui, né? Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? Então, o primeiro propósito falou sobre isso, sobre sermos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Fomos planejados para agradar a Deus, planejados para agradar ao Senhor. No segundo propósito, a gente falou sobre que fomos formados para fazermos parte da família de Deus. E nesse terceiro propósito, nós estamos falando sobre sermos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, tá? Então, só para a gente relembrar, né? Hoje é o 24º dia e o capítulo 24 fala sobre transformado pela verdade. Mateus capítulo 4, versículo 4, na Bíblia NLT, diz assim, né, as palavras de Jesus: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida, elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente da boca de Deus. É assim que diz a palavra. Em Atos capítulo 20, versículo 32, são referências que o pastor Rick Warren traz no início desse capítulo. Na versão da Bíblia, a mensagem, uma versão bem atualizada, diz assim: agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nesta comunidade de santos amigos. Atos capítulo 20, versículo 32. Então, esse capítulo, capítulo 24, fala sobre o poder da palavra, o poder transformador da palavra de Deus nas nossas vidas, né? E ele já começa dizendo que a verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Isso é um fato, né, gente? Antes de conhecermos Jesus, a nossa vida era uma vida de mentiras, ou praticada por nós, ou vivida, porque a prática da mentira é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente difunde, né? Mas também a gente pode praticar a mentira na fala diária, né? No nosso viver diário. Nem tudo é absoluto, já viu isso? Tudo é relativo, depende do momento. Tem pessoas que vivem ainda assim, tá? Já entregaram a vida para Jesus, já se batizaram, já receberam o Espírito Santo, mas ainda vivem na prática da mentira, né? Quando recebemos Jesus, o nosso crescimento espiritual é através da verdade. Só tem uma forma da gente viver através da verdade, é vivenciando, lendo, aplicando a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós somos santificados, a nossa vida é purificada quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, né? E para isso, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa praticar a palavra e a gente precisa permanecer na palavra. O apóstolo Tiago diz que aquele que lê a palavra e não pratica é como um homem que se olhou na frente do espelho e depois saiu.
e já não lembra com eficácia, né, a imagem que viu refletida. Bem interessante, né, essa ilustração de Tiago, né? O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Ou seja, aquilo que a gente leu nos capítulos anteriores, que somos semelhantes a Cristo, isso se dá de fato quando nós vivenciamos a palavra de Deus. Por isso, ela precisa ser o nosso alimento diário. Eu costumo dizer que ler a palavra de Deus é a nutrição. E fisicamente, a gente precisa de nutrição diariamente, senão a gente vai ficar raquítico. Tem pessoas que se contentam, né, com um estado raquítico em relação à palavra de Deus. E normaliza isso. Imagina uma pessoa que só lê a palavra, meu irmão, minha irmã, no domingo quando chega na igreja. Alguém que só tem acesso à palavra de Deus nos encontros semanais na igreja. Você está se alimentando apenas semanalmente. No momento da escassez, né, isso vai cobrar a sua conta. Por isso que tem tantas pessoas sofrendo de inanição espiritual, né? De fato, tem pessoas anorexas espiritualmente. Por quê? Porque não se alimentam da palavra diariamente. É uma necessidade, tá? Essa é uma necessidade, isso clama no coração, deve clamar no coração de todo cristão. Meditar na palavra, praticar a palavra, permanecer na palavra. Existem mais Bíblias impressas hoje, diz o pastor Rick Warren, né? Hoje em dia, do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então é isso. Só são discípulos verdadeiros de Jesus aqueles que permanecem na palavra. É a única forma. Permanecer na palavra. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. O pastor Rick Warren traz, né? O que seria permanecer? Ele fala sobre 3 atitudes. Primeiro, devo aceitar a autoridade da palavra de Deus. Eu só sigo, gente, eu só obedeço quem eu defino que é autoridade para a minha vida. Eu preciso definir. Quando eu vejo que alguém não é autoridade, simplesmente a pessoa vai falar e as palavras vão ficar ao vento. Quando eu defino que é autoridade sobre a minha vida, então eu sigo obediente. Então eu quero te perguntar, a palavra de Deus, você já aceitou-a como autoridade na sua vida? Você entende por que na declaração de fé, no dia do batismo, a gente faz dentro daqueles 3 juramentos, né? Daquelas 3 declarações. Você lembra como foi quando você se batizou? Primeiro, eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados. Essa é a primeira declaração de fé. Segundo, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Essa é a segunda declaração, né? E terceiro, eu prometo viver de hoje em diante de acordo com a santa palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque eu defino que a palavra de Deus é a autoridade sobre a minha vida. Então é isso, gente. Primeira coisa, eu devo aceitar a autoridade da palavra de Deus. Segundo, devo assimilar sua verdade. Então eu aceito a palavra de Deus e depois eu assimilo a sua verdade, porque eu já sei que é autoridade, então eu vou assimilar essa verdade sobre a minha vida. Terceiro, eu devo pôr em prática os princípios da Escritura. É por isso que o salmista Davi diz no Salmo 119, o verso 105. Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar. Citei o texto errado, né, gente? Salmo 119, 105. É lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas também o salmista Davi diz: escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu estabeleci como um fundamento, como um mandamento. É tanto que escrevi no meu coração. Imagina
em baixo relevo, como se fosse uma tatuagem, né? Sendo escrita no meu coração para que eu não erre. É assim que eu assimilo a verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Obrigado, meu Deus, te agradeço, porque é um privilégio para nós termos a santa palavra de Deus como a nossa luz, como a nossa lâmpada, a lâmpada que nos guia, a luz que nos direciona. Tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, é luz pessoal e luz na coletividade. Queremos viver assim, meu Deus. E nós que somos luz, somos farol, precisamos ter a tua palavra como regra de fé e prática na nossa vida. Te agradecemos por isso. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a verdade que queremos aplicar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, que a palavra de Deus continue te libertando. Em nome de Jesus. Até amanhã, gente. Um abraço.